Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem vai ensinar inglês para nós é o Lynyrd Skynyrd. E eu sei que eu sempre falo isso, mas é com um clássico do rock and roll que é Sweet Home Alabama. Todo mundo já ouviu essa música, você com certeza já ouviu essa música. E ela é desse álbum inacreditável. Até a capa, olha que coisa linda essa capa. Que é o Second Helping, segundo álbum do Lynyrd Skynyrd, lá de 1974. Bom, Skynyrd é uma das minhas bandas preferidas aí, que com certeza influenciou boa parte do meu gosto musical. Então sou bem suspeito para falar sobre Skynyrd. Como é uma música longa, eu vou deixar para ir falando sobre algumas peculiaridades e alguns detalhes de contexto no decorrer da letra, tá bom? Porque é uma letra bem comprida aí e cheia de detalhe para a gente analisar e aprender, tá bom? Lembrando que isso aqui é para você que quer melhorar aí o seu inglês e ficar um pouquinho mais próximo dessas bandas que você tanto gosta. E eu tenho certeza que tem muita coisa aqui na letra de Sweet Home Alabama, que se você for uma pessoa que gosta de Lynyrd Skynyrd, talvez tenha deixado passar batido. E para quem não conhece muito, Lynyrd Skynyrd, tá? Não é Lynyrd Skynyrd, não é Lynyrd Skynyrd, é Lynyrd Skynyrd, porque é uma referência aí ao diretor do colégio em que eles estudavam, que era o Leonard Skinner. Essa música é curiosa porque ela já estava pronta no primeiro álbum, mas eles decidiram segurar para poder ter um hit lá no segundo. E de fato tiveram, né? Os caras no primeiro álbum vêm com Free Bird e Simple Man, e depois no segundo vem com Sweet Home Alabama, então é até covardia, né? Primeira coisa importante aqui, Skynyrd não é do Alabama. Skynyrd é de Jacksonville, lá na Flórida. Deixei marcadinho, Jacksonville. Mas eles estavam gravando no Alabama. O Alabama é o estado que fica ali vizinho da Flórida. Eles estavam gravando e tocando direto por lá, então eles simplesmente adoravam o lugar, eles adoravam o estado e resolveram fazer uma música sobre isso. Tem gente que diz por aí que a música foi feita para bater no Neil Young. Você já vai entender essa história. Mas não é bem por aí. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Primeira coisa que a gente ouve na música é uma contagem. Essa contagem, né? One, two, three. Essa contagem é o Ed King, o guitarrista, contando para poder começar a tocar. E daí acabou ficando na gravação. Assim como o Turn It Up, que é a primeira frase que você escuta na música. Um Turn It Up. E aí começa. Esse Turn It Up quer dizer aumenta. Aumenta o volume. Esse Turn It Up, o Ronnie Van Zant estava com o fone e ele pediu pro pessoal do som aumentar o volume do fone dele para ele poder escutar a banda e conseguir gravar o vocal. Então ele fala esse Turn It Up, detalhe bem marcante na música. E vamos pro primeiro verso. O primeiro verso diz assim: Big wheels keep on turning, carrying me home to see my kin. Cara, ler isso, eu leio já cantando na minha cabeça. Primeiro, big wheels. Big wheels são as grandes rodas, né? As grandes engrenagens. Pode ser até a roda gigante do parque, tá? Big wheel. Mas aqui, big wheels. Tem muita referência disso em música sulista. Se você gosta de Southern Rock, é cheio de referência a big wheels. Que quer dizer a engrenagem, a vida, né? Keep on turning. Keep on quer dizer continuam, seguem. Turning, girando, né? Então as grandes rodas elas continuam girando, continuam mudando, a vida continua seguindo. Carrying me home, carrying me home. To carry é carregar. Então carrying me home é me carregando para casa, me levando para casa. Detalhe que home é a sua casa, é o seu lar, não é a casa objeto, é a casa sentimento. E essa é uma diferença legal para entender. Carrying me home to see my kin. Me carregando para casa para ver my kin. Kin é família, seus familiares, my kin. Ah, não poderia falar my family? Sim, poderia, mas my kin é uma alternativa para isso. Continua o verso. Singing songs about the Southland, I miss Alabama once again, and I think it's a sin. Singing songs. Singing songs é cantando músicas. Cantando músicas sobre, about the Southland. Southland é o sul.
A terra do sul, a região sul, the Southland. Land é terra, South, sul. Então, as rodas continuam girando e me carregando para casa para ver minha família e eu vou cantando essas músicas sobre o sul. Assim como nós temos músicas tradicionalistas aqui no sul, eles também têm lá. I miss Alabama once again. I miss eu sinto falta, eu sinto saudades. Tem esse pessoal que diz que a saudade só existe em português. Na verdade, não. Nos outros idiomas a gente também tem os equivalentes à saudade e no inglês é I miss. Eu sinto falta, eu sinto saudades. E Alabama, ele está chamando o Alabama aqui por um nome carinhoso. Porque no inglês tem isso. Por exemplo, você tem o nome John, que no modo carinhoso vira Johnny. Então você tem João, né? E vira Joãozinho. John, Johnny. Bob vira Bobby. Bill vira Billy. E o Alabama vira Alabama. I miss Alabama once again. Once again é de novo, outra vez, mais uma vez. Então eu sinto saudade do Alabama mais uma vez. And I think it's a sin. It's a sin é um pecado. Eu acho isso um pecado. I think it's a sin. É um pecado que eu sinta falta do Alabama novamente. Isso por quê? Porque eles estão indo embora, eles estão indo para Jacksonville. Por isso que ele vai sentir saudade do Alabama. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo, tudo calmo. Aí vem pro segundo verso que começa a dar problema. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard old Neil put her down. I heard Mr. Young sing about her. Primeiro, Mr. Young é o Neil Young. Tá? Ele está falando do Neil Young aqui nessas duas frases. Por quê? Porque o Neil Young criticou o sul dos Estados Unidos. O Neil Young é canadense, tá? E ele criticou o sul dos Estados Unidos em duas músicas, Southern Man e Alabama. Então vai ouvir essas duas músicas do Neil Young, que são excelentes. E ele fez essa crítica por conta do preconceito, por conta da segregação. Poxa, gente, a gente tá no começo dos anos 70, tinha acabado de sair as leis segregacionistas, as leis Jim Crow da época. Então ainda estava tudo muito fresco, muito recente. E o Neil Young cantou sobre isso. E ele está falando aqui, I heard Mr. Young, eu ouvi o Sr. Young cantando sobre ela. Sing about her. Sim, aqui ele está se referindo ao Alabama como ela. Lembrando que estado não tem masculino ou feminino. Então, para eles, não soa tão estranho quanto soa para nós. É estranho você falar, nossa, está tratando a Alabama como se fosse ela. Sim, para nós é estranho, para eles não, porque estado já não tem masculino ou feminino, então tudo bem. Well, I heard old Neil put her down. I heard, eu ouvi, old Neil, o velho Neil, put her down. Put her down é insultar alguém, destruir alguém, acabar com a reputação de alguém. Essa é a ideia do put her down. Eu ouvi o velho Neil insultar ela, insultar o Alabama, acabar com o Alabama, destruir o Alabama naquelas duas músicas que ele fez. E aqui cabe uma gramática bem legal para nós, tá? Então olha só, I heard Neil Young sing. I heard Neil Young put her down. Eu ouvi ele cantar, eu ouvi ele insultar. Quando tem outro verbo depois do hear, que é ouvir, see, ver, watch, assistir, e isso tiver relacionado com outra ação, como assim? Eu ouvi ele cantar, eu ouvi ele insultar. Então é o ouvir, ou ver, ou assistir a alguma coisa acontecer. Então eu não estou falando que eu ouvi o Neil Young, eu estou falando que eu ouvi o Neil Young cantar, eu ouvi o Neil Young insultar ela. Então, nesses casos, quando eu estou combinando o ouvir com um outro verbo, esse outro verbo fica desse jeito que está na primeira frase aqui, no infinitivo. I heard him sing. I heard him put. Não dá para fazer coisas como essas. Por exemplo, I heard Neil Young sing. Ou I heard Neil Young to sing. Tá? Tem que ser o verbo normal, infinitivo, sem alteração. Tá bom? Só uma gramática rapidinha aqui para nós. Aí ele segue. Well, I hope Neil Young will remember. A Southern man don't need him around anyhow. Então aqui nesse verso vem o tap. Ele diz, I hope, eu espero.
I hope Neil Young will remember. Eu espero que o Neil Young lembre no futuro. Will remember. A Southern man. A Southern man é um homem do sul. Um homem sulista. A Southern man don't need him around. Don't need him. Não precisa dele por perto. Don't need him around. E aqui tem o erro, né? Que é o don't. Ele está falando de Southern man. Southern man é singular. É he. É ele. He. O certo aqui seria a Southern man doesn't need him around. E esse erro é muito comum no sul dos Estados Unidos. Se você pegar a letra de música de bandas do sul, você vai perceber que isso aparece direto, tá? Essa troca do don't com o doesn't. E o anyhow é de qualquer jeito, de qualquer maneira, seja como for. Então ele está falando aqui que... Olha essa resposta. Eu ouvi o Neil Young cantar sobre o Alabama, ouvi ele insultar o estado, e eu espero que o Neil Young lembre no futuro que um sulista não precisa dele de qualquer jeito, de maneira alguma. Então isso saiu para a banda, saiu para o Skinner como se fosse uma piada. Eles estavam se divertindo, porque não existe rivalidade, não existe treta entre o Skinner e o Neil Young. Isso é coisa de gente besta. Falar que existe uma briga aí. Tanto que, na biografia do Neil Young, ele mesmo diz que ele mereceu o tapa que ele levou por causa de Southern Man. Ele diz que, quando ele escreveu, ele não pensou direito. Ele escreveu de cabeça quente, lançou a música e foi isso. E o Skinner mesmo, depois, eles aparecem em capa de álbum, no Street Survivors, o Ronnie Van Zant aparece com uma camiseta do Neil Young. Então não existiu essa treta aí que o pessoal tenta forçar entre os dois. E aqui tem mais uma gramática rapidinha para nós sobre o hope. Quando ele diz lá, I hope Neil Young will remember. Eu espero que o Neil Young lembre. Hope é o verbo esperar, de ter esperança. E a lógica aqui é que a gente tem esperança que alguma outra coisa aconteça. Então são duas ações. São esperar e o algo acontecer. Então a combinação aqui é I hope, eu espero. Qual é a outra coisa? Neil Young will remember. Então, a combinação sempre é o hope mais o alvo daquela ação mais um futuro com will ou um simple present. Pode ser também, tá? Então, I hope Neil Young, que é o alvo, will remember. Espero que ele lembre. Eu poderia dizer tranquilamente I hope Neil Young remembers. Sem problema nenhum. Simple present. Tanto faz, as duas estão certas. Tem um caso dos Beatles que em All My Loving eles dizem assim: I hope that my dreams will come true. Eu espero que os meus sonhos se tornem realidade. Ó, mesmo esquema, mesma estrutura. Uma alternativa aqui é I hope that my dreams come true. Usando will ou usando simple present, tanto faz. Outro exemplo, Rolling Stones em Sympathy for the Devil. Ele diz, I hope you guess my name. Eu espero que você adivinhe meu nome. I hope you guess my name. Poderia dizer, I hope you will guess my name. Espero que você adivinhe meu nome. As duas estão certas. Tudo bem? Resolvido aqui o hope? Então vamos seguir para o refrão. Sweet home, Alabama, where the skies are so blue. Sweet home, Alabama, Lord, I'm coming home to you. Sweet home é doce lar. Vem da expressão home sweet home. Lar, doce lar. Lembrar sempre aqui. Home é a sua casa, sentimento. É o seu lar. E house é a casa objeto. Tá bom? A casa é só o lugar, a construção, as paredes, o material, tudo isso. Isso é house. Agora, a casa que você mora, que você tem um sentimento, aí é home. Beleza? Então aqui só para lembrar isso. Where the skies are so blue. Onde os céus, o certo para se referir a sky é sempre singular, tá? The sky. Mas não tem problema aqui usar the skies. Os céus. A gente usa em português também, né? Plural. Que não existe mais de um céu. São tão azuis. Are so blue. Sweet Home Alabama. Lord. Lord é Deus, tá? Lord. Senhor, Deus. I'm coming home to you. I'm coming home é eu tô chegando em casa. I'm coming home to you. Para você. Então tá falando aqui, né, do afeto e do carinho que ele tem pelo Alabama. E aí vem para o próximo verso. Nesse próximo verso, a treta com o Neil Young, ela se torna bobagem. Porque a treta que vem aqui é pior um pouquinho. Ele diz, In Birmingham, they love the governor. Now, we all did
what we could do. Esse verso ele é bem obscuro, tá? Primeiro, Birmingham. Birmingham é uma cidade do Alabama. Essa cidade ela foi um centro das movimentações pelos direitos civis lá nos anos 50 e 60. Foi um lugar de muito conflito. Em Birmingham, they love the governor. Eles amam o governador. They love the governor. Quem é esse governador? Na época, ele está falando aqui do governador George Wallace, que era favorável à segregação. Teve um pessoal que acreditou que o Skinner era favorável também, por conta da bandeira sulista, né, a bandeira dos confederados, que o Skinner nunca escondeu, sempre usou. Só que existe uma coisa aqui nessa frase que é uma vaia. Se você escutar, ele fala assim: In Birmingham, they love the governor. Boo, boo, boo. Esse boo é uma vaia, tá? Como é que fala vaia em inglês? Boo. Então ele fala, em Birmingham, eles amam o governador. E logo em seguida vem uma vaia para isso. Então é um ponto a se prestar atenção. O próprio governador na época, o George Wallace, ele adorou a música, claro, né? E o Van Zandt, ele explicou depois que não é isso. Ele destacou a vaia e ele explicou que o Skinner não se metia em política. Eles mal tinham escolaridade. E ele também fala, e ele já aproveita e emenda, já que tá dando patada, fala, e o governador também não entende nada de rock and roll. E depois ele diz, now we all did what we could do. Vamos separar um pouquinho aqui por partes, né? We all did, nós todos fizemos what we could do, o que poderíamos fazer. Nós todos fizemos o possível, nós todos fizemos o que foi possível. We all did what we could do, apesar do governador. Então em entrevistas eles dizem que, poxa, a gente sabe, a gente não tinha muita escolaridade, mas a gente sabia o que era certo e o que era errado. E a gente tentou fazer o possível na época, apesar desse governador que a gente tinha aí, né? E ele continua. Now, Watergate does not bother me. Does your conscience bother you? Tell the truth. Watergate é o escândalo que aconteceu no governo Nixon. Você lembra um pouquinho dessas aulas aí? Isso aqui é importantíssimo para o contexto da nossa letra. Foi um escândalo de grampo para obter informação confidencial no governo, nesses edifícios aí que se chamavam, né, Watergate, o complexo Watergate. Isso aí acabou levando à renúncia do Nixon. Foi um escândalo pesadíssimo na época. E ele está trazendo isso nessa música meio que para falar assim, olha, nós aqui no Sul, nós temos uma série de problemas, mas vocês aí no Norte também têm. Vocês também têm os seus problemas para resolver. Então, a ideia é que o Sul não julga o Norte, não julga quem mora no Norte por causa dos problemas causados pelos governantes. E aqui, Watergate does not bother me, ele está falando, Watergate não me incomoda, porque bother é incomodar, perturbar. Então, agora, Watergate não me incomoda. Does your conscience bother you? A sua consciência te incomoda? Tell the truth. Conta a verdade, fala a verdade. Ele está querendo dizer aqui que o Sul não julga quem mora no Norte por causa desses problemas de governantes. E aqui tem uma série de controvérsias que podem dar muito pano para manga, porque teve uma entrevista do Ed King, o guitarrista, inclusive o cara que criou o que a gente conhece de Sweet Home Alabama, aquele comecinho dela foi o Ed King que fez, e ele acabou fazendo uma publicação lá por 2009, falando que a coisa era meio que uma defesa do Sul mesmo. Então você tem, por um lado, os Van Zandt falando que não tinha nada a ver, e por outro lado você tem o Ed King, que também estava na banda, falando que era isso aí mesmo. A verdade a gente nunca vai ter como saber. Eles é que sabem essa verdade. O ponto é que são discussões que estão aí e que são plausíveis. Não é porque eu sou fã da banda que eu vou me colocar do lado deles e colocar como se eles fossem heróis. Isso, na verdade, não é bem assim. Quem conhece a história do Skinner sabe que tinha gente ali que era bem difícil. A relação entre o Ronnie Van Zandt com os demais era incrivelmente difícil. O Ronnie Van Zandt chegou a cortar a mão do Gary Rossington numa briga, falando que agora você nunca mais vai tocar, e cortou a mão inteira do Gary Rossington. Então não eram tão santinhos, não. Mas a história continua controversa, a gente não tem como saber, no fim das contas, qual era a verdade disso. No outro verso ele muda de assunto e diz assim, Now, Muscle Shoals has got the Swampers, and they've been known to pick a song or two. Muscle Shoals. Muscle Shoals. Isso aqui era uma cidade, tá? É uma cidade em que ficava o estúdio em que o álbum foi gravado. Muscle Shoals has got, tem,
Muscle Shoals tem The Swampers. Swampers era a banda desse estúdio. Que para ter uma ideia dessa banda, eles trabalharam com Bob Dylan, eles trabalharam com Paul Simon, eles trabalharam com Rod Stewart, Rolling Stones, Allman Brothers, eles trabalharam com muita gente. Era uma banda excepcional, que era a banda da casa, lá do estúdio do Muscle Shoals. And they've been known, e eles são famosos, eles são conhecidos, eles têm fama, to pick a song or two. Pick normalmente é escolher, pegar, pick. Mas aqui, quando você fala de pick a song, você está falando de tocar uma música, de pegar no sentido de tocar. Eles pegam uma música ou outra, eles tocam, eles conseguem tocar uma música ou outra. Eles são conhecidos por isso. Lord, they get me off so much. They pick me up when I'm feeling blue. Now, how about you? Lord, né, Senhor, meu Deus, they get me off. Eles me liberam, eles, né, get someone off tem essa ideia de liberar alguém, de dar orgasmo para alguém. They get me off so much, tanto. They pick me up when I'm feeling blue. Eles me levantam. They pick me up when I'm feeling blue. Quando eu estou me sentindo, when I'm feeling blue. Esse blue, a ideia de feel blue, não é se sentir azul, né? Porque não tem como você se sentir azul. Mas o feel blue tem a ver com se sentir triste. É por isso que o blues tem a ver com tristeza. Né? Aquela visão mais clássica do blues e mais batida, né? Now, how about you? Então, quando você diz, I'm feeling blue, você está falando, eu estou me sentindo triste. Now, how about you? E você? Quero saber de você. Quando você fala algo para alguém e você quer saber, e você? How about you é uma opção para isso. Tá bom? Minha nossa, quanta coisa nessa música, né? O que eu acho mais rico de verdade nessa música é a quantidade de referências que ela faz. Então você vê lá no começo, tem referência ao Neil Young com a treta toda, tem referência à história do sul dos Estados Unidos contra o norte, aquela coisa da segregação, traz Watergate, depois traz a situação ali do Alabama com o estúdio de gravação, com, né, Muscle Shoals, com The Swampers, que fazia parte da realidade do Skinner nos primeiros anos. Então tem muita coisa implícita nessa música. E são coisas que a gente perde, nesse caso, por não entender a letra. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu faço essas aulas aqui. A nossa intenção é, como eu disse lá no começo, melhorar o nosso inglês e ficar um pouquinho mais próximo da banda. Porque essa é uma música que se você pegar a tradução, você não vai entender nada. Porque a tradução vai te entregar as palavras ali, mas não vai entregar o contexto. E muitas vezes, muitas expressões a gente só consegue usar por causa do contexto. E é isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado novamente aí pela paciência de vocês. Dúvidas, perguntas, sugestões são sempre bem-vindas. Valeu, obrigado e até mais.